A ANANT entendeu que a atuação transdisciplinar na área de saúde e segurança no trabalho, meio ambiente e consumo é uma questão importante para que possamos ter unidade em diagnóstico, unidade em prevenção, unidade em tratamento, unidade de institucionalmente fazer alguma coisa e sempre a mais pela saúde do trabalhador, e convidou algumas sociedades para que fizesse parte dessa mesa para discutir o que vem acontecendo, o que pode acontecer no futuro da nossa luta na proteção e promoção da saúde do trabalhador. Para tanto, nós convidamos a Associação Nacional de Enfermagem de Trabalho e, nesse momento, a sua presidente, por problemas pessoais e de saúde, nos enviou a representante da ANENT, do Conselho Estadual de Saúde, perdão, que foi agora, Eliana Fittipaldi. Por favor, faça o convite à mesa. Convidamos a Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, na pessoa do seu presidente, Alisson Klein. Por favor, Alisson. Convidamos, nesse momento, a Academia Brasileira de Audiologia, na pessoa da sua presidente, Ana Cláudia Fiorini. Aqui, Ana Cláudia, melhor. Antes, porém, eu gostaria de convidar, antes de iniciar, convidar o Samuel Brandão, que é da editora LTR, que irá nos brindar aqui com um presente para o nosso espaço Rhamazini, que será inaugurado agora há pouco, com a palavra Samuel. Bom dia a todos. Senhor presidente, bom dia. Eu tenho a honra de fazer a entrega simbólica de obras da LTR Editora, por ocasião da implantação do espaço Rhamazini na sede patrimonial da ANANT. E eu digo simbólica porque é apenas um pacotinho aqui, mas a caixa de livros já está devidamente guardada. E a LTR se compromete, inclusive, a fazer a manutenção do espaço bibliográfico dessa entidade tão respeitosa. Então, passo as mãos ao senhor presidente. E parabéns pela iniciativa. Bom, eu agradeço, é uma primeira iniciativa, é claro que a gente espera que várias outras possam, inclusive com vocês também, vou falar logo em seguida na inauguração do nosso espaço. Agradeço a Samuel, a LTR, ao Grimaldi, que também tem nos ajudado muito nessa, a Sônia, está aqui o Grimaldi. Enfim, muito obrigado, Samuel. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, estamos hoje, 4 de outubro, comemorando o Dia da Medicina do Trabalho aqui no Brasil. Essa data foi a data de nascimento de Bernardino Rhamazini e é considerado, então, em alguns países, como o Dia do Médico do Trabalho ou como o Dia da Medicina do Trabalho. Como nós temos no Brasil o Dia do Médico, dia 18 de outubro, hoje nós comemoramos o Dia da Medicina do Trabalho brasileira. Estamos comemorando também, nesse ano, 30 anos de edição da Portaria 3214, aqui no Brasil, portaria que norteou toda a nossa atuação enquanto profissionais da área de saúde do trabalho, com algumas evoluções, enfim, estamos chegando a um ponto agora, felizmente, até com a fala de Remígio, vocês viram que várias mudanças irão acontecer. Estamos em um momento de gestão, de se falar só em gestão de saúde e segurança no trabalho, muito mais importante do que outra forma mais cartesiana de entender aí essa promoção e proteção da saúde. Estamos também comemorando os 40 anos da ANANT e, para todos nós também, os 50 anos da Bossa Nova no Brasil, que acho que não podemos esquecer, que convivemos com essa maravilhosa música brasileira. E essa mesa, para mim, está sendo um motivo de muito orgulho e satisfação, em função de que a ANANT pensa, e essa gestão também pensa, nesse momento, em que temos que sair daquela forma verticalizada de atuação das especialidades, em um assunto tão importante que é a saúde no trabalho, e pensarmos em uma horizontalização de todas essas ações, de todas as especialidades, de todas as sociedades brasileiras que fazem alguma coisa e fazem muita coisa também para a saúde no trabalhador. Por isso, pensamos que temos que sair do papel,
e entrar num outro papel nosso, que é essa junção, essa inter-relação, essa interdisciplinaridade, que eu acho que é muito importante para todos, tanto para nossas sociedades, como também para todos os trabalhadores brasileiros. E foi exatamente por isso que eu os convidei, para que, a partir desse momento, que fosse um marco realmente aqui, que pudéssemos trabalhar juntos por uma causa. Tanto que Ana Cláudia Fiorino eu conheci há 10 anos, e depois dos 10 anos, hoje que eu estou vendo a Ana Cláudia, a não ser pelo papel, pelos seus trabalhos que você tem feito. O Alisson, trabalhando junto em Curitiba, já tem 2 anos. A enfermagem do trabalho tem uma grande amiga no Rio de Janeiro, a Ivone, que fez ergonomia comigo, com o Mário Vidal, que vocês conheceram ontem. Enfim, entendo que é um momento que precisamos disso para todos. A Associação Nacional de Medicina do Trabalho, então, congratula com todos vocês. E, em função daquela mesa passada, em que realmente houve a necessidade da demora, vocês desculpem, realmente eu não fiquei tão nervoso como ele achou que eu fiquei até preocupado, foi com vocês, tá? Mas eu pediria, se vocês pudessem falar em 15 minutos, cada um, seria importante para nós, tá? A primeira fala, Eliana, será de você, ok? Eu, em nome da nossa presidente, doutora Ruth, eu gostaria de agradecer esse convite e essa oportunidade, e pedir mais uma vez desculpas à plateia pelos acessos de tosse e um cepacol aqui na garganta, porque a doença realmente, às vezes, impede da gente desempenhar o máximo. Avaliação e perspectiva da segurança e saúde no trabalho, o papel da enfermagem do trabalho e o futuro desta profissão. A formação do enfermeiro é uma formação generalista. E, com essa formação, ele adquire conhecimentos que o habilita à atuação mais abrangente, que vai desde a promoção até a recuperação, aquela célebre formação, né, medicina preventiva primária, secundária, terciária, que nós vimos todos esses dias, né? Não só do indivíduo, da família, da comunidade. E o enfermeiro do trabalho traz todos esses conhecimentos com a sua especificidade dentro da área laboral. Essa formação generalista vai propiciar, então, toda a promoção e proteção da saúde, com uma visão, no que se falou muito, é visão epidemiológica. Por quê? Porque ele já conhece tudo que aquele ambiente de trabalho traz, como é que aquele ambiente pode ser mais favorável, que olhos ele tem em relação à saúde do trabalhador. Realmente, a identificação precoce dos agravos à saúde, ela precisa ter esse conhecimento abrangente e anterior, para até chegar numa proteção específica. O acompanhamento e o tratamento de casos, a busca e controle, é uma contribuição bastante efetiva da enfermagem, que chega muito próxima aos grupos de doenças crônicas, que traduz na linguagem do nosso colaborador a linguagem médica, que nem sempre é acessível a ele. O retorno ao trabalho, a readaptação, aquela coisa tão difícil que a gente já viu tantas vezes citada neste fórum. Se a gente, só para não chover no molhado, mas não deixar de registrar, se a gente fosse colocar tudo isso em forma de pirâmide, nós teríamos um número grande dos nossos trabalhadores aqui, nesta área onde existe saúde, mas é importante a promoção e a proteção. Mais abaixo da pirâmide, os casos dos crônicos e o controle desses casos, e o retorno, então. A maior parte da pirâmide está em cima e a menor parte embaixo. Se a gente for pensar em termos de gastos, o que acontece é a inversão da pirâmide, não é mesmo? Fica pouco para a promoção e muito gasto aqui. Nós acreditamos, a NENTE acredita, que a enfermagem do trabalho pode trazer uma contribuição bastante grande neste processo. Não que a gente consiga fazer nada sozinho. É o que o Dr. Carlos reafirma e que todos nós acreditamos. O trabalho em equipe é extremamente valioso, extremamente importante. Se colocar uma mentalidade preventivista. E isto
é importante para os profissionais que fazem parte do SESMIT, mas é importante também a disseminação de toda essa mentalidade para todos que compõem a empresa. Nós sabemos que nas grandes empresas isso é mais fácil de acontecer. Nas pequenas e médias empresas isso é muito mais difícil de acontecer. E a presença da enfermagem do trabalho, de verdade, acontece só nas grandes empresas. Por quê? Pela NR4, o dimensionamento do SESMIT vai permitir que a enfermagem do trabalho só atue aqui, quando a empresa tem de 3.500, acima de 3.500 funcionários, a 5.000 ela vai precisar de uma enfermeira do trabalho, qualquer que seja o risco dessa empresa. O que significa que em todas as outras empresas, com números menores de funcionários, a enfermeira do trabalho não está presente. Se faz presente a enfermagem do trabalho com os auxiliares e técnicos de enfermagem do trabalho, que, pela sua própria formação, não têm a capacidade técnica para abordar essa visão epidemiológica que tanto a gente falou, tanto foi falado nesse fórum. Não existe incompatibilidade entre a enfermeira, o auxiliar e o técnico. Não existe. Existe, sim, um processo e uma preocupação dos CORENs e do COFEM num desenvolvimento de toda uma equipe. A gente vai falar um pouquinho mais desses processos. Existe, sim, a nossa lei que regulamenta o exercício da profissão de enfermagem, a Lei 7.498, de 86, que foi regulamentada pelo decreto em 1987 e que dispõe sobre o exercício profissional, que fala de todas as atribuições do enfermeiro e do auxiliar, do técnico e do auxiliar. E também, no seu artigo 13, menciona ou justifica que as atividades relacionadas aos artigos 10 e 11, isto é, o trabalho do técnico e do auxiliar, somente poderão ser exercidas sob supervisão, orientação e direção do enfermeiro. Com isso, nós estamos tentando mostrar a incompatibilidade entre a NR4 e a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. Não é uma luta recente, o Dr. Carlos sabe disso. É uma luta de 22 anos. Há 22 anos a ANENT existe, Associação Nacional dos Enfermeiros do Trabalho. Nós somos 18 anos mais jovens do que a ANENT. Mas essa luta existe. E ela já aconteceu e continua acontecendo em todos os níveis. Pessoal, mudaram-se presidentes, mudaram-se ministros, mudaram-se senadores, mudaram-se deputados e nada acontece para sanar essa incompatibilidade total e irracional. A formação do auxiliar e do técnico tem um limite na atuação. Eles sabem disso. Extrapolam as suas funções quando coagidos, e isso é comum, entra quase que dentro de um assédio, ou quando no atendimento do quadro da NR4, quando eles estão sozinhos num ambulatório. E quantos dos senhores sabem disso? Que nem sempre nas pequenas, e principalmente pequenas e médias empresas, muitas vezes o médico nem está presente à distância, nas médias empresas nem sempre está presente no horário total, e que aquele ambulatório médico fica a critério com o trabalho de responsabilidade de um técnico ou de um auxiliar de enfermagem. O que o COREN e o que o COFEM quer não é substituir, pelo amor de Deus, não é substituir o trabalho do auxiliar e do técnico pelo da enfermeira. Não é. Cada um tem a sua posição e a sua função bem determinada. Nós queremos compor uma transdisciplinaridade dentro da empresa com qualificação, com qualidade, sem risco para os nossos colaboradores. A gente sabe que, pelo exercício profissional, e quando o palestrante anterior falou em segurança jurídica,
me veio isso, né, muito nítido, que o profissional que não obedecer o disposto na lei do seu exercício profissional estará infringindo o princípio ético e passível de punição. É necessário harmonizar o que está sendo disposto no quadro da NR4 com a lei do exercício profissional da enfermagem. Aí, ao vir para cá, eu conversei com a nossa presidente. Minha presidente, vamos malhar mais uma vez em ferro frio? Eliana, vai, porque uma hora o ferro esquenta. Aí, quando o pessoal surgiu e disse assim, esse é um momento único, para nós está sendo, mais uma vez, um momento único, de tentar colocar essa nossa causa, mais uma vez, em público. Para alcançarmos mudanças, nós acreditamos que é preciso conhecer, compreender e desenvolver. Conhecer a nossa equipe. Pessoal, a nossa luta é muito grande na qualificação. Na União Europeia, nós tivemos há pouco tempo o nosso congresso, o nosso 3º Congresso Internacional de Enfermagem do Trabalho. Nós tivemos palestrantes da Espanha, de Portugal, e eles ficaram, as enfermeiras do trabalho de lá, que vieram nos trazer o seu conhecimento, a sua experiência na União Europeia, elas ficaram muito abismadas com essa divisão de auxiliar, técnico, enfermeira. Por quê? Porque na União Europeia existem enfermeiros que fazem toda a assistência, desde a básica até a especializada. É uma qualificação. É verdade que a cultura é mais do que óbvio, né? Do europeu é muito diferente da nossa. Nós não queremos tirar emprego de ninguém, mas nós queremos que cada vez mais os nossos profissionais se qualifiquem. Isso já foi pior, não é, doutor Carlos? Já foi pior. Por quê? Porque antes de 86 nós tínhamos ainda os atendentes de enfermagem, que eram treinados na prática e que muitas vezes tocavam plantão noturno quase de hospital todo, não é verdade? Muito triste. Isso foi sanado. Eles foram qualificados. E foi uma luta muito grande de fazer o povo voltar a estudar, de fazer o povo voltar a se qualificar, estudar e buscar. E hoje nós temos auxiliares e técnicos. A mudança não é rápida, mas a gente acredita. Então, conhecer, compreender e desenvolver. Essa é uma grande meta da ANENT, da Associação Nacional dos Enfermeiros. Busca constante de atualização. Nós temos uma série de reuniões de aprimoramento, de atualização de toda a equipe. A ANENT já foi Associação Nacional dos Enfermeiros do Trabalho. Depois de alguns anos de constituída, ela passou a ser Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho, quer dizer, englobando toda a nossa equipe. Nós não relegamos, nós queremos que a nossa equipe caminhe junto e se atualize. Por isso, nós mantemos um canal constante de informação. Fale com a ANENT, reuniões mensais, capacitação, para que a gente consiga, na base do trabalho, mudar conceitos e desenvolver pessoas. Olhando para o futuro, nós acreditamos no que fazemos, lutamos e não desistimos de nossos ideais. E nós desejamos parceiros para a nossa causa. Essa é basicamente a nossa fala. Nós temos feito reuniões constantes na ANENT e trazemos as experiências bem-sucedidas para que sejam modelo para implantação, para o crescimento, sistematização do processo de enfermagem, instrumentalizamos os nossos profissionais para que eles tenham uma visão cada vez mais ampla de gestão de todo o processo. Essa é uma grande luta em que a gente acredita, em que a gente não quer arredar pé e que a gente precisa de parceria. Então, foi muito gratificante ter esse espaço, ter sido convidado pelo Dr. Carlos para falar para esse público seleto como é o de vocês. Eu não posso deixar de complementar com uma coisa que, no princípio, eu ia falar, dizendo que esse olhar
de prevenção e de promoção de saúde, ele tem que ser realmente uma filosofia disseminada, não é? Quando nós trabalhávamos numa acreditação de um hospital para ser hospital amigo da criança, a gente viu muito de perto essa coisa da promoção ser desenvolvida em todos que compõem o mesmo trabalho, né? Desde o porteiro, desde o vigia, desde a faxineira, todo mundo sendo treinado para saber muito bem sobre a amamentação, saber muito bem o que falar se fosse arguido, né? Então, essa coisa de a mentalidade ser a mesma. Um companheiro trabalhando na Escola Paulista, que é berço de tantos de vocês, trabalhava no ambulatório de tuberculose, e essa visão preventivista já era disseminada lá. Muitas vezes ele dizia assim, que o porteiro chegava para ele e falava: doutor, lá dentro tem um que entrou com uma cara, doutor, aquele está doente. Não é fazer diagnóstico, gente. É estar tão acostumado a ter essa visão, né, da característica, do risco, da aparência. Não é ter a visão... o que a gente quer dentro da empresa não é ter visão da saúde, não. É que se dissemine a visão da promoção. Né? Que se dissemine a visão do risco, do que está errado. Né? Tinha um amigo que dizia assim: levante as mãos para o céu e agradeça a Deus se tiver alguém que você gostaria que tivesse com você, na pequena, na média e na grande empresa. Alguém que fosse os seus olhos quando você estivesse ausente. É isso que eu acho que se propõe a transdisciplinaridade. Formarmos um bloco unido, um bloco forte e um bloco que trabalha junto. Porque homem nenhum é uma ilha, não é mesmo? Muito menos na sociedade, muito menos dentro de um trabalho. Gostaria de deixar para vocês uma imagem bonita de um amanhecer. Essa é uma foto minha, eu tive um privilégio de bater um amanhecer tão lindo, né? Que para a enfermagem do trabalho ainda tem nuvens, mas que a gente acredita mesmo que elas vão se dissipar e que esse sol vai brilhar e a gente vai poder festejar muito a saúde e a segurança no trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Eliana. Agora Alisson Abrafite. Bom dia a todos. Novamente gostaria de agradecer ao Dr. Carlos e à ANANT pela oportunidade de estarmos aqui hoje, novamente discutindo um pouco mais sobre o que a fisioterapia do trabalho pode estar colaborando com a ANANT, com a medicina do trabalho, nesse trabalho focado na prevenção e na saúde do trabalhador. Eu vou trazer alguns aspectos nessa fala de hoje em relação justamente à ação transdisciplinar e as perspectivas na saúde e segurança, do ponto de vista do fisioterapeuta. O que eu quero trazer é o que nós, fisioterapeutas, podemos somar dentro desse contexto. Aonde que está a nossa atuação e até algumas coisas de resultados, algumas ações já tomadas, que já estão trazendo alguns efeitos. Primeira coisa, o que é o fisioterapeuta do trabalho? Esse talvez seja um questionamento, mesmo dentro da profissão fisioterapia, isso está sendo discutido fortemente, para a gente ter um padrão de profissional, para a gente ter algum profissional que, quando chega à empresa que vocês trabalham e se aproxima esse profissional e diga: olha, eu sou um fisioterapeuta especialista em fisioterapia do trabalho, ou quem sabe, logo, o fisioterapeuta do trabalho, isso de fato vai acontecer em menos de um ano, esse profissional seja entendido pelos colegas qual é a função dele, o que ele fez, que trajetória ele perseguiu para chegar até esse ponto. Nós queremos também, com isso, esse slide a gente tem utilizado nos eventos da fisioterapia para deixar claro para os profissionais o que eles têm que cumprir para que eles cheguem a uma empresa em nível de discussão, em nível de colaboração. Não numa situação de chegar à empresa apenas para estar presente, né? Nós temos um ponto a nosso favor, e alguns entendem sendo contra, que é a própria NR4, que não nos considera. Obviamente, porque ela foi escrita e foi trabalhada muito antes da gente ter essa atribuição e ter esse mercado forte, ter essa atuação consistente. Eu digo que é a favor porque, quando nós estamos numa empresa, nós estamos por resultados. Nós não estamos por nenhum tipo de obrigação ou nenhum tipo de compromisso legal dessa empresa. A empresa, sim, está buscando, como foi trazido até na mesa redonda anterior,
um cuidado prevencionista. Ela está investindo na prevenção quando carrega um fisioterapeuta para dentro dos seus portões. E aí, é claro, algumas atribuições às vezes são muito pequenas. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco de algumas ações, mas que podem ser aumentadas, que não é só... Aí eu quero também ajudar a desmistificar um pouco que fisioterapeuta do trabalho não é só ginástica laboral. Ginástica laboral é uma pequena ferramenta que a gente utiliza e dentro de um contexto, nunca isoladamente. Quando ela é sozinha, é a mesma coisa querer que um comprimido de antibiótico, talvez eu possa usar essa analogia aqui, queira resolver uma infecção inteira. Né? Certamente existe um tratamento, existe uma lógica naquela ação, não é apenas um comprimido que resolve o tratamento todo. Bom, falar então um pouquinho. É graduado, obviamente, em fisioterapia. Aí entende-se que tem que ter a especialização em áreas correlatas. A área muito próxima da fisioterapia do trabalho, até as resoluções, até o entendimento que já se está tendo, alguma jurisprudência nesse sentido também, é a questão da ergonomia. Ela é muito próxima da fisioterapia do trabalho. Ou o fisioterapeuta do trabalho é muito próximo da ergonomia e lança muita mão dessas ferramentas. Outro aspecto em relação aqui a conhecimento de gestão, logística e também saúde do trabalhador, que são as 3 bases de conhecimento que nós temos que ter quando estamos envolvidos dentro de uma empresa. Como a colega trouxe há pouco, existe uma situação em que o fisioterapeuta acaba conseguindo, diferente ainda da enfermagem, estar nas pequenas empresas. Existem fisioterapeutas em empresas com 50, com 20 funcionários, atuando com algum tipo de ferramenta, com algum tipo de trabalho. Isso permite ao fisioterapeuta uma permeabilidade muito grande no mercado. Então, nós estamos lá, até ao contrário do que foi trazido na primeira mesa redonda, que o nexo técnico se aplica para todas, mas o FAP só para as grandes, mas nós estamos em todas. Né? Não só preocupadas, não só empresas que estejam preocupadas com o FAP, por exemplo. Aqui a nossa capacidade de interação com outros profissionais. Nós entendemos que o fisioterapeuta ele tem que ser o profissional que consiga entender a linguagem do trabalhador e toda a linguagem de todos os outros profissionais do SESMIT. Né, abraçando essa causa e atuando preventivamente em todas as ações possíveis dentro da empresa. Não somente aguardando os casos, e aí é uma visão muito pequena do fisioterapeuta, às vezes, ou de todo o contexto, de que o fisioterapeuta é apenas para os casos de DORT. Sim, esse é um caso muito forte para nós, mas ele faz parte desse outro contexto. As possibilidades que nós atuamos, aí clínicas especializadas em saúde do trabalhador. Já existem pelo Brasil algumas clínicas que são totalmente voltadas para trabalhadores afastados. Infelizmente, nós temos aqui um problema, e aí vocês podem me confirmar, quantas vezes o indivíduo sai do trabalho em afastamento e fica lá recebendo atendimento de fisioterapia de 50, 100, 200 atendimentos e não retorna para a empresa ou não retorna numa condição ideal. Aí existe um questionamento, ou o indivíduo continua exposto a uma causa, ou o tratamento não está funcionando. Não é? O tratamento fisioterápico não é feito para durar todo esse tempo. Existe aí uma ideia de que o tratamento fisioterápico é lento, ele é moroso, sim. Quem já foi paciente de uma clínica de fisioterapia sabe que às vezes é bem monótono até. Né? Mas até por essa monotonia ele não está muito certo. Né? Existem hoje técnicas, existem ferramentas, existem condutas que em poucas semanas você tem que ter resultados. E esses resultados são totalmente mensuráveis. A fisioterapia já não é mais aquela que espera o paciente, dali a alguns anos, dizer, olha, eu acho que eu melhorei um pouquinho. Isso não é fisioterapia. Né? Aí nós temos, sim, alguns profissionais que talvez não estejam tão atualizados em relação à própria arte. Ambulatórios internos dentro da empresa, programas de ginástica laboral, até como eu já ressaltei, o nome técnico que nós damos é cinesioterapia laboral. Ela tem, sim, um objetivo de cunho físico, essa é uma preocupação dela, mas também existem outros aspectos relacionados à organização, que acaba se tornando uma forma de pausa interessante dentro da empresa, dependendo da organização. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Opa. Assessoria, consultoria em ergonomia, programas educacionais de prevenção da saúde do trabalhador e perícias em relação a DORT e ergonomia, principalmente nessa ligação, né, quando tem a questão cinesiológica envolvida. Atuação prevencionista, até já trouxe esse slide, mas aqui é a questão, na primária, dentro da empresa mesmo, através de todo esse cuidado com os trabalhadores, implantando os programas, fazendo investigação. E essa investigação, até quero trazer já um pouquinho do que eu quero falar daqui a pouquinho, mas já pincelando um pouco esse quadro. Vamos imaginar que dentro de uma sessão, dentro de um atendimento de ginástica laboral, eu possa realizar alguns testes ortopédicos. Será que se eu tiver num grupo de 15, 20 pessoas, algumas pessoas que realizem alguma determinada tarefa, alguma determinada ação, e essas pessoas se apresentem com algum tipo de sinal de queixa, é uma forma precoce de se observar alguma coisa que está acontecendo com o trabalhador?
É esse o trabalho que o fisioterapeuta acaba fazendo também. Então, ele tem a possibilidade, por ele estar lá inserido no meio da equipe, no meio dos trabalhadores, observar já alguns sinais que ainda nem para o trabalhador é queixa. Esse trabalhador ainda não tem queixa, só que ele já tem alguns sinais de que ele pode se envolver em queixas. E esses primeiros sinais, muitas vezes, são tratados e resolvidos com condutas muito simples, de alguns alongamentos, algumas posturas melhoradas, ou, às vezes, uma compressa de gelo, uma crioterapia simples. Esse trabalhador não precisa sequer ir para um ambulatório, não precisa sequer ir para um tratamento fisioterápico, não onera o sistema, não afasta e não acontece nada. É esse o trabalho, é lá que o fisioterapeuta consegue estar inserido, observando os primeiros sinais, e aí dando suporte. Claro, se ele ficar só tratando esses sinais, eles vão ficar aparecendo. Mas aí tem que buscar as suas causas e continuar atuando na causa. Se a gente atua só na consequência, não está sendo muito prevencionista, né? Na secundária, nesse gerenciamento do DORT, juntamente com o médico do trabalho e com o médico especializado, a gente tem condições de dar esse suporte a esse paciente. Entra também aqui, tanto o diagnóstico precoce e o tratamento, e aqui nesse aspecto de tratamento, um aspecto de acompanhamento do profissional externo. Então, esse paciente, esse trabalhador que vai para uma clínica externa realizar o tratamento, muitas vezes não tem ninguém pela empresa que entenda do tratamento que ele está realizando para monitorar se o colega lá fora está tratando da melhor forma. Então, é possível se dar uma consultoria para esse trabalhador e orientá-lo, inclusive, na melhor conduta que ele pode realizar. Outro aspecto é ser um ponto de contato entre o profissional externo e o profissional interno. Porque, muitas vezes, e a gente sabe que isso é, na verdade, poucas vezes, o profissional externo tem condições de ir até a empresa e compreender o mecanismo que fez aquele indivíduo ter aquela lesão. Quando não for acidente, claro, uma amputação, não tem muito o que se observar. Mas se é uma situação de uma lombalgia, por exemplo, ou de algum outro aspecto de problemas de punho, alguém tem que compreender qual foi o mecanismo que esse trabalhador estava exposto. E o fisioterapeuta interno ele consegue dar essa posição e dizer para o fisioterapeuta externo qual é a conduta que ele tem que ter para que esse trabalhador tenha uma condição de se adaptar novamente à empresa. O nosso trabalho, então, nós entendemos como sendo uma importante participação no SESMIT, e a gente usa nosso arsenal, desde a ergonomia, fisiologia, cinesiologia, aí todos os recursos terapêuticos, né, isso faz parte do arsenal fisioterápico, isso desde que a fisioterapia existe, cada uma dessas ferramentas. E aqui eu quero trazer para os colegas que isso são ferramentas de trabalho, não é a fisioterapia. Devem aparecer para vocês, às vezes, RPGistas, osteopatas, quiropatas dentro da fisioterapia. São profissionais que estão confundindo a área de atuação, a ferramenta, com o trabalho, com a profissão. Isso são ferramentas. A investigação de demanda. Então, aqui eu quero falar para vocês em relação à cinesioterapia laboral, que é um aspecto que abre muita discussão e hoje não existe nenhum consenso e existe uma discussão, não só se é fisioterapeuta ou professor de educação física, eu acho que isso está totalmente esgotado. E sim a questão de para que implantar ou para que não implantar na empresa. Vale a pena gastar dinheiro com isso ou não vale? Esse questionamento tem que ser feito. Se a empresa não sabe por que está investindo nisso na empresa, qualquer resultado que ela venha a ter está bom. Então, tem que se ter resultados palpáveis e tem que ter objetivos claros do que se quer implantar. Então, um bom programa de ginástica laboral ele vai ter isso aqui. Primeiro, uma avaliação da demanda. Né? Qual é a demanda? Qual é o motivo que se está implantando um programa como esse na empresa? Então, quando os colegas forem pensar, será que lá na minha fábrica, na fábrica que eu atendo, vale a pena chamar um fisioterapeuta, um professor de educação física, para colocar ginástica laboral? Para quê? Qual é o objetivo com isso? É simplesmente sanar alguma situação ou é para resolver um problema? Desculpa. Nós costumamos dizer que a ginástica laboral é um ótimo polimento para um trabalho de prevenção bem feito. Ele não é o programa de prevenção. Então, se eu tenho um programa de prevenção bem feito, tenho organização de trabalho, tenho ergonomia da forma física, macro ou microergonômica sendo aplicada, a ginástica laboral dá um polimento. E é aquela forma de dar um benefício para o trabalhador que ele se sente atendido. Então, é uma ferramenta muito boa. Aí, o fisioterapeuta pode realizar os testes, já falei para vocês, e a observação dos primeiros sintomas. Bom, aqui alguns exemplos de algumas situações de 4 meses de atuação, 4 a 6 meses, o primeiro é de 4, o segundo é de 6, em resultados em relação às queixas dos trabalhadores, a evolução que isso tem. Pode observar que aqui, na verdade, é pesquisa 1, 2, 3 e 4, são a cada 4 meses, e a gente vê que existe um aumento dos trabalhadores sem queixa em relação a cada um dos aspectos. Não vou entrar nele, porque aqui já mereceria um pouco mais de tempo. Aqui ainda na metalurgia, aqui numa empresa automobilística, né, nós temos aqui uma certa evolução. Claro que eram empresas que tinham demandas físicas. Esse aspecto tem que ser levado em consideração. Qual era a demanda? O que se busca resolver? Se eu tenho uma demanda de aspecto físico, eu tenho que buscar objetivamente resoluções para problemas físicos. Né? Nesse caso, foram empresas que só fizeram um programa de ginástica laboral.
né? Então, a gente vê que ele não tem uma resolução do problema, mas ele tem uma melhora. Como eu disse, deu um polimento, não resolveu, não lidou na causa, mas ajudou um pouco a condição de alguns trabalhadores e alguns índices melhoraram para a empresa. Dentro da ergonomia, o fisioterapeuta atua diretamente na análise ergonômica, na formação de comitês de ergonomia, na assessoria de gestão de ergonomia, são ferramentas da ergonomia dentro da empresa, nos cuidados posturais com escola de postura, orientação da melhor forma de realizar o trabalho, isso também é um cuidado muitas vezes interessante. E aqui tem um trabalho que a gente costuma dizer que é um caminho bem interessante para a fisioterapia, que são as blitz. Esse trabalho ele funciona assim: o profissional vai até o posto de trabalho, orienta o trabalhador da forma adequada. Como eu já disse até na quinta-feira, muitas vezes a empresa gasta um dinheiro com um mobiliário caro e não ensina o trabalhador a utilizar. Nesse caso, o fisioterapeuta vai lá, dá orientação e ele pode fazer isso de forma documentada. O trabalhador assina que ele recebeu aquela orientação quantas vezes for necessário. Isso traz para o trabalhador uma situação de consciência de que ele também é responsável pelo bom uso daquele equipamento. Não tira da empresa a responsabilidade pela atenção ao trabalhador. Porém, coloca o trabalhador também como consciente, né, como co-responsável dessa situação. Aqui a questão dos portadores de necessidades especiais, existe uma atuação forte da fisioterapia nesse sentido, que é a adaptação do posto de trabalho para esse trabalhador, tanto do ponto de vista ergonômico, quanto do ponto de vista de tecnologia assistiva, né? Aquelas adaptações, aquelas ferramentas para colocar esse trabalhador. E hoje, com as situações das cotas, quantas empresas não colocam para dentro dos seus portões trabalhadores com necessidades especiais e dizem: ó, amiguinho, sente aqui e fique quietinho, tá? A gente não sabe o que vai fazer contigo. A fisioterapia ela tem condições de dizer: bom, nós temos que avaliar esse trabalhador e saber em que posto de trabalho ele pode ser colocado, qual posto de trabalho ele não tem condições de trabalhar, e naqueles que ele pode, que adaptações são necessárias para esse trabalhador. Esse é o nosso papel nesse sentido. Além da sensibilização e do trabalho aí dentro da equipe, de toda essa nova situação que a empresa está vivendo. As demais atuações com sala de recuperação, monitoramento, acompanhamento dos casos de clínicas externas, que eu já pude falar, e assistência técnica e reclamatórias trabalhistas nos casos recorrentes, nos casos que tenham ligação com a questão ergonômica e com a questão biomecânica nesse sentido. Fisioterapeuta que atua junto com os demais profissionais do SESMIT, o nosso foco é no indivíduo, né, na prevenção do indivíduo, o profissional que atua como interface entre trabalhadores e SESMIT. Por a gente ter essa possibilidade de estar muito junto com a equipe de trabalho, estar bem perfundido, bem infiltrado dentro da equipe de trabalho, não só do SESMIT, mas dos trabalhadores, a gente consegue ter essa capacidade de ouvir o trabalhador de forma muito simples. E aí, trazer aqui só um elemento para a gente pensar um pouquinho, que está lá na Organização Mundial de Saúde, no CIF, na Classificação Internacional de Funcionalidade, que o elemento mente está inserido no componente corpo. Nós não podemos nunca dissociar uma coisa da outra. E, obviamente, quando o fisioterapeuta tem toda essa característica de falar muito do físico, não está esquecendo da mente, não está esquecendo do indivíduo. Indivíduo, dois não indivisíveis, né? A gente tem essa preocupação, sim, mas a gente colabora com a nossa parte de maior entendimento, né? Mas não esquecendo do resto. A própria Organização Mundial de Saúde coloca a mente dentro do corpo, né? Assim como o dia faz parte da noite, de alguma forma, um complementa o outro. Novamente, gostaria de agradecer e parabenizar pelo evento. Obrigado, Alisson. Obrigado. Bom, agora, Ana Cláudia Fiorini, doutora em Saúde Pública da USP, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Acústica e presidente da Academia Brasileira de Audiologia. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar o Dr. Carlos Campos pelo evento e dizer que é um grande prazer. Eu fiquei assim porque eu prefiro do que ficar parada aqui. É um grande prazer estar aqui. Eu acho que essas iniciativas de reunir as várias especialidades que atuam na área de saúde e segurança no trabalho é o nosso caminho. A minha apresentação ela é um pouco diferente do que passou com a enfermagem e com a físio, porque eu pensei na transdisciplinaridade, mas pensando na transferência de conhecimento entre a equipe. Então, eu pensei em trazer algumas novidades que nós temos, que são provenientes do conhecimento do fonoaudiólogo, né, do avanço científico que a fonoaudiologia tem trazido aí no país e no mundo todo, na área específica de audição. A Academia Brasileira de Audiologia foi criada em 2002. Nós temos a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia já há mais de 20 anos. Nós não temos uma especialidade de fonoaudiólogo do trabalho, mas estamos discutindo junto ao Conselho Federal para a criação. Nós temos especialidades mais científicas em audiologia, por exemplo. São mais de 40 mil fonoaudiólogos no Brasil.
E eu acredito que a nossa inserção, especificamente falando na área de audiologia, ela começou na década de 80, apenas com a realização dos exames audiométricos. E evoluiu demais, evoluiu principalmente por conta da evolução da legislação, evoluiu por conta também da integração entre as várias especialidades, aí com a medicina do trabalho, com a engenharia de segurança, com a higiene, com a própria medicina, pensando na especialidade de otorrinolaringologia. Então, hoje, o fonoaudiólogo ele trabalha de uma maneira muito mais ampla do que realizando simplesmente os exames para cumprimento do disposto legal. Então, hoje nós trabalhamos muito com sistemas, com implementação de sistemas de prevenção de perdas auditivas, integrados a uma gestão integrada, né, integrando saúde e segurança no trabalho. E eu acredito que as novidades que eu vou trazer, sob o ponto de vista científico, muda radicalmente a nossa visão na área, né? Então, pode ter uma perda auditiva. E mais ainda, não é só relacionado ao trabalho. Quando nós pensamos na população de uma maneira geral, nós temos estimativas da OMS que falam em cerca de 1,5% de perdas auditivas no mundo. Só que as últimas pesquisas que estão sendo realizadas em países mais pobres, aí eu estou encaixando, infelizmente, o Brasil como um deles, apontam índices de prevalência muito maior. Nós temos 2 estudos de base populacional que já foram realizados aqui no Brasil, um em Canoas, na região da Grande Porto Alegre, e um na região de Monte Negro, que é na região de Rondônia, e eles apontam prevalências que vão de 4,5% a 6,8% de perdas auditivas na população. Estudos de base populacional. Então, o problema da perda auditiva é um problema coletivo, é um problema de saúde pública. E, dentro do ambiente de trabalho, o risco talvez seja maior. Talvez porque a gente pensa na questão do ruído como uma única causa de perda auditiva no trabalho. E tem que afastar isso. A perda auditiva no trabalhador ela não é sinônimo de perda auditiva induzida por ruído. Talvez o ruído seja o principal agente causador de uma perda auditiva no trabalho, mas ele não é o único. Então, seria muito importante pensar no que foi discutido no primeiro momento aí da manhã, que seria a questão da vigilância epidemiológica, da importância da vigilância em saúde, da associação da vigilância sanitária com a vigilância epidemiológica, no sentido de tentar buscar causas, porque se o nosso objetivo é prevenir, porque o nosso objetivo não é conservar. Conservar seria uma situação muito audaciosa, né? Porque conservar seria manter a situação atual. Não deixar que quem não está com perda auditiva fique com uma perda auditiva e não deixar aquele que já tem piorar. Só que, se nós não sabemos nem exatamente quais são as causas das perdas, fica muito difícil você imaginar que você vai conseguir conservar. Portanto, o nosso grande objetivo, talvez o nosso grande desafio, seja a questão da prevenção. E prevenir também é difícil. Nós vamos proteger o trabalhador com o objetivo de prevenir uma perda auditiva. Mas, fazendo um paralelo aí com as definições de prevenção da OMS, tentando responder essas perguntas no Brasil, por que prevenir não sabemos, porque a perda auditiva acomete milhares de pessoas. Agora, a segunda pergunta, nós não temos como responder. Qual é a magnitude do problema? Não existe um grande estudo epidemiológico dizendo, nem na área ocupacional, as taxas de prevalência das perdas auditivas. Os estudos brasileiros eles ocupam uma faixa muito grande, que vão desde os 20% até 60% de prevalência de perda auditiva em fábrica. Fica difícil trabalhar com uma faixa tão grande. E perda auditiva não significa que tenha relação com o trabalho. Você identifica muitas perdas que não têm relação com o trabalho. Portanto, assim, se eu não sei nem qual a magnitude do problema, fica difícil estabelecer estratégias de prevenção. Então, nesse sentido, eu vou falar da importância da epidemia, da vigilância epidemiológica, lembrar que, dentro da prevalência que nós identificamos nas fábricas, existe uma flutuação muito grande, a relação entre prevalência e incidência ela é muito diferenciada dentro do ambiente de trabalho, porque nós temos muitos casos que migram, muitos casos que imigram. Então, existe uma variação muito grande, e é preciso estabelecer um bom sistema de gerenciamento audiométrico para poder, de fato, identificar um desencadeamento e um agravamento, e saber lidar com o passivo que já tem e com o futuro passivo que nós recebemos por meio da entrada de pessoas com perda auditiva que podem ser gerenciadas. Então, só para lembrar que a vigilância epidemiológica é fundamental para a eficácia das ações, pensando em ter um controle da situação auditiva para poder estabelecer as melhores estratégias de prevenção. E aí os riscos para a audição, hoje em dia, não dá para pensar que é só ruído. O ruído é um grande problema, é um problema de saúde pública, porque atinge a sociedade como um todo, mas nós temos hoje as perdas auditivas advindas do mundo moderno. Existem vários riscos para a audição, tirando até o aspecto do envelhecimento, que é mais um risco
para a perda auditiva. Então, nós temos o ruído como problema de saúde pública, o ruído está em todos os lugares, está no ambiente de trabalho, está na minha moradia. Né? Hoje nós temos vários trabalhos com jovens, nós temos muitos trabalhos com poluição sonora nas cidades. Então, faz parte do cotidiano de todos. Não dá para fazer um estudo caso-controle com relação a... Desculpa, caso-controle não, exposto e não exposto com relação ao ruído. Porque não existe população não exposta. Existe população menos exposta e população mais exposta. Não exposta, hoje em dia, nem nas tribos indígenas que nós temos ou nas reservas próximas, porque nós já fizemos estudos e existem muitos casos que são sugestivos de perda por ruído, até mesmo em pessoas que moram em reservas. Então, o ruído é um problema de saúde pública. Além do ruído, no ambiente de trabalho, nós temos vários produtos químicos que, independentemente da exposição ao ruído, também podem gerar perdas auditivas, aí principalmente destacando metais asfixiantes e solventes orgânicos. Com relação a novidades de pesquisa, nós temos estudos que mostram que um ambiente onde você tem uma exposição simultânea a ruído, com temperatura elevada, também piora a situação, aumenta a chance de uma perda auditiva. Porque hoje nós sabemos que a perda auditiva está mais relacionada, em termos de processo, ao estresse oxidante, à formação de radicais livres. E o aumento da temperatura propicia o aumento dessa formação, junto com o aumento decorrente da exposição ao ruído. Isso torna o indivíduo mais suscetível, vamos dizer assim. A chance aumenta numa situação de exposição combinada. Então, a realidade que nós temos hoje é a exposição combinada no ambiente de trabalho. O ruído como um grande carro-chefe, porque é um problema de saúde pública, e associado ao ruído nós temos trabalho em turno rotativo ou noturno, nós temos temperatura elevada, ou às vezes rebaixada, diversos produtos químicos, vibrações, pressão, radiação, e essa combinação gera o quê? Gera um efeito aditivo, gera uma potencialização, gera uma interação sinérgica. Então, aí são os nossos desafios na compreensão dessas perdas auditivas que nós medimos, mas muitas vezes não conseguimos controlar. E, com relação às descobertas dos últimos 5 a 10 anos, estou correndo aqui. O que nós temos de novidade científica, que eu acho que é uma luz no fim do túnel, em termos de prevenção de perda auditiva? Primeiro, a exposição a ruído aumenta a proliferação tóxica das espécies reativas de oxigênio. Então, aquela teoria antiga, que a perda por ruído estava relacionada apenas com uma alteração mecânica, do órgão sensorial, era uma lesão de origem mecânica, que depois já começaram a introduzir o componente vascular, a questão circulatória. Hoje nós sabemos que está bem relacionado ao que a gente chama de espécie reativa de oxigênio, né, que são provenientes até de respiração celular natural, só que o aumento dessa produção está diretamente relacionado ao aumento da produção de radicais livres e à suscetibilidade do sistema. Então, hoje nós sabemos exatamente quais são os mecanismos de toxicidade do ruído no sistema auditivo. Isso é muito importante para pensar como fazer para eliminar, porque, assim, erradicar a doença não dá. Apesar de conhecermos a causa, perda auditiva induzida por ruído. Vamos acabar com o ruído no mundo, vamos erradicar a doença. Não dá. Então, já que eu não consigo mexer no meio, vamos tentar entender melhor os mecanismos pensando no homem e quais são as possíveis formas de intervenção para controlar. Além disso, nós sabemos que as células sensoriais elas têm tipos de mortes diferentes. Elas podem morrer por necrose, que a gente brinca e fala que é a morte morrida, ou pode morrer por apoptose, que é a morte programada, é como se fosse um suicídio. Isso faz diferença lá na frente? Faz. Então, nós já descobrimos que, na questão da perda auditiva induzida por ruído, as células morrem tipicamente por apoptose, que é uma morte programada. Isso faz com que exista a possibilidade de, no futuro, um futuro não tão longe, porque já começaram os estudos experimentais com humanos também, a utilização de agentes antiapoptóticos, para tentar evitar que essa célula se programe para morrer, evitando, assim, uma perda auditiva. E, além disso, existe também a possibilidade de você proteger o ouvido por meio da utilização de agentes antioxidantes. Então, essas são as principais novidades, e eu vou mostrar um pouco de foto. Essas são as células ciliadas sensoriais, que são lesadas, no caso, e eu vou mostrar essa região, que é a região exatamente onde existe uma maior proliferação de radicais livres. Por isso que as lesões começam aqui. No corpo todo das células ciliadas externas, nas pontas, nos cílios e estereocílios da interna e na base, e aqui na região da estria vascular, porque tudo tem a ver com a questão circulatória. Esses são os pontos de maior vulnerabilidade. E aqui nós temos uma foto, que é de um trabalho do Henderson, que é um pesquisador americano, ele é canadense, mas trabalha nos Estados Unidos, mostrando como é que causa a formação dessas espécies reativas de oxigênio. Então, se a gente vê a proliferação dos radicais livres logo 30 minutos, e a manutenção, ou seja, a exposição
a ruído, não dá mais para pensar naquela situação. Não está mais exposto, não tem mais perigo. É cumulativa. Mexe com o sistema. Então, precisa entender essas questões. Aqui mostrando como é que funcionam as lesões 30 dias após a exposição a ruído. Na verdade, eu queria mostrar essa tela, que nós temos de novas tendências. Então, o desenvolvimento da resistência, a questão do efeito do Tafening, que são descobertas de como o ouvido se protege naturalmente diante dessas agressões. E, principalmente, as possibilidades de recuperação e regeneração de células sensoriais que morreram. Então, isso já existe não só com pesquisas com animais de laboratório, mas já existe pesquisa com coelho, com galinha, com gato. Possibilidade de você recuperar a célula, ainda não conseguiram recuperar totalmente a função da célula, mas conseguiram recuperar células mortas. Isso porque a morte é por apoptose. Se a morte fosse por necrose, não teria chance de recuperação. Então, isso envolve uma rede de conhecimento muito ampla, até pensando na questão da plasticidade neural e etc. E aqui é para mostrar um pouco das mortes, como acontece a morte por ruído. Então, a diferença de um ouvido normal, isso aqui são fotos de células ciliadas. Aqui, na morte por apoptose, onde você não existe uma destruição total das células, sim uma subdivisão em pequenas partes. E se ela se subdivide sem perder o núcleo, sem perder as estruturas internas importantes, isso significa que eu posso reaglutinar. Por isso, a possibilidade de recuperação. Porque se a morte fosse dessa natureza, uma morte por necrose, você tem a perda do núcleo, a perda da estrutura mitocondrial, e aí você não tem como recuperar. Então, não adianta pensar na questão da plasticidade. E aqui é na verdade, um esquema dessa morte. Então, como é que funciona a morte por apoptose? Que a célula se subdivide. Claro que partes pequenas vão ser perdidas, mas existe a possibilidade, como você tem intacta ainda as membranas da estrutura mitocondrial, você pode recuperar uma célula dessa. Diferente de uma morte por necrose, onde você tem a destruição total da célula. Então, tentando fazer um resumo do que eu falei. Primeiro, o estresse oxidante é um fator relacionado às perdas por ruído, por ototóxico e por idade. Essas são as nossas novidades de hoje. Então, o mecanismo ele é muito semelhante. Então, todas as perdas que são as principais causas do aumento da incidência das perdas auditivas adquiridas, nós já conhecemos pelo menos um pouquinho do mecanismo de lesão, que está relacionado ao estresse oxidante. Na exposição ao ruído, nós já sabemos que as células morrem tipicamente por apoptose. Não sabemos se é exatamente esse tipo de morte que acontece na perda do envelhecimento e nos mais diversos produtos químicos que podem gerar algum efeito na audição. E, principalmente, o item 3 é que as perdas auditivas adquiridas, relacionadas a esse estresse oxidante, elas podem ser prevenidas com o uso de agente antioxidante ou agente antiapoptótico. Existem vários trabalhos sendo realizados no mundo inteiro, existe uma rede aí que a Academia Brasileira de Audiologia faz parte, estamos até trazendo o Congresso Mundial de Audiologia em 2010 aqui no Brasil, vai ser aqui em São Paulo. Depois eu vou passar o site da academia. Mas existem vários trabalhos sendo realizados com a utilização do L-NEC, do demetionina. São inibidores, são agentes que não constituem um grupo de inibidores, bloqueadores do sinal de apoptose, tentando inibir a formação de radicais livres. E essa pesquisa já está sendo realizada com as Forças Armadas dos Estados Unidos, eles estão utilizando isso no Exército Americano. A utilização de determinados compostos para tentar evitar que, lá no futuro, o sujeito venha a ter uma perda auditiva. É triste pensar que não pode mexer no meio e tem que mexer no homem, mas essa é a realidade em termos de ciência. E essa foto mostra um ouvido controle e um ouvido tratado, a diferença, o verde é o radical livre. No ouvido controle existe toda uma proliferação, uma formação de radical livre decorrente da exposição ao ruído. Se você trata o ouvido, a inibição é visível. Diminui bastante a possibilidade de formação de radicais livres. Pensando assim, como é que nós temos que direcionar um sistema de prevenção de perda auditiva? 2 minutos, tá? 2? Está acabando mesmo. Obrigada. Claro que a união da vigilância sanitária, pensando aí na antecipação, no reconhecimento, na avaliação e no controle do risco, é fundamental, simultânea a uma ação de vigilância epidemiológica. Nós temos como aliados aí uma legislação, uma obrigação legal. Nós temos como aliados a constituição de um grupo de trabalho dentro das empresas, composto por enfermeiro do trabalho, por fisioterapeuta, por médico do trabalho, fonoaudiólogo, engenheiro de segurança, técnico de segurança. Então, assim, a tal equipe técnica fundamental para essa ação. Se não vincular a vigilância sanitária e epidemiológica, fica difícil. Se eu ficar só medindo o problema, sem saber
as possíveis causas, eu não vou chegar a lugar nenhum. Se eu só avaliar o ambiente, identificar as áreas mais perigosas, sem saber o que isso está afetando em termos de audição da população trabalhadora, eu também não vou chegar a lugar nenhum. Então, aliar a vigilância sanitária à vigilância epidemiológica e trabalhar gerenciando 3 blocos, né, que são conjuntos de variáveis. Primeiro, as variáveis do ambiente de trabalho. A importância de se identificar todos os agentes de risco, não é só ruído, pode ser químico, pode ser pressão, pode ser temperatura elevada. Então, tentar identificar todos, trabalhar com grupos com diferentes exposições, para poder entender melhor o que pode explicar aquelas perdas que nós medimos por meio da utilização da audiometria. E essas variáveis do ambiente não são controladas apenas com uma avaliação. Tentativas de controle, de preferência controle coletivo, e, se não for possível, de imediato, o controle individual. E hoje nós temos muitas novidades em proteção auditiva. A tecnologia do protetor auditivo está mais avançada do que a tecnologia do aparelho auditivo. Nós temos protetores digitais, com programação digital. É claro que o custo é elevado, mas também temos protetores com custo mais reduzido, também com muitas novidades em termos de filtros, em termos de material, em termos de atenuação de uma maneira geral. E a importância de se criar um programa de seleção, indicação, acompanhamento do uso do protetor. E não apenas distribuir um protetor, achando que a distribuição em uma palestra vai dar conta de ter o protetor como um aliado. Então, acho que o protetor pode ser, sim, um aliado no enfrentamento do problema, desde que inserido dentro de um programa. Tá? Além disso, o gerenciamento das variáveis não ocupacionais, lembrando das exposições extralaborativas, que são fundamentais. E, muitas vezes, são as explicações para aquelas perdas que nós medimos em pessoas não expostas ao seu ponto de vista ocupacional. Tá? Então, tentar trabalhar com programas de educação ambiental, pensar lá todas as teorias da promoção de saúde. A gente vai trabalhar com proteção, mas tentar trazer um pouco do conhecimento da promoção para lidar com essa população, pelo menos no reconhecimento dessas exposições extralaborativas e na informação e orientação. E, finalmente, a importância da vigilância do indicador biológico por meio da vigilância epidemiológica, do gerenciamento audiométrico, da tentativa do controle, da tentativa de investigação de todos os processos de desencadeamento e agravamento das perdas auditivas, lançando mão, às vezes, não só do instrumento básico que é a audiometria, mas de exames complementares importantes, como as emissões otoacústicas, ou outros testes que possam nos auxiliar no diagnóstico diferencial. Tá? Então, tentando trabalhar com a vigilância sanitária e epidemiológica em conjunto. Aqui é só para fazer uma propaganda do evento da Sociedade Brasileira de Acústica, que nós vamos ter agora em novembro. E eu vou fechar aqui com o nosso encontro, que vai acontecer ano que vem, o Encontro Internacional de Audiologia. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que eu acho que somente a partir de parcerias, né, de equipes realmente transdisciplinares, que é difícil pensar, né, a gente pensa na interdisciplinaridade, mas apenas com uma equipe técnica eficiente, bem treinada, bem, vamos dizer assim, a gente consegue, junto, fechar o triângulo, né, a participação de uma equipe técnica bem formada, com o apoio da empresa e financiamento da empresa, e a participação ativa do trabalhador. Então, acredito que nós temos aí um futuro não muito longe, tá, de prevenção de perda auditiva como realidade, né, uma coisa que a gente pensava há tempo atrás que não seria possível, acho que hoje em dia já dá para pensar com essas novidades na realidade. Tá? Muito obrigada. Desculpa aí se eu passei do prazo. Obrigado, Ana Cláudia. E dizer para a Eliana, rapidamente, dizer para a Eliana que aquela nuvem que você apresentou para a gente, ela pode se dissipar, sim, principalmente com a ajuda, é claro, de todas nossas sociedades, e principalmente junto às empresas, para fazê-las entender que elas terão que ir além da legalidade. Ou seja, se o dimensionamento é falho na NR4, pelo menos nós temos que falar com essas empresas que, dentro da sua responsabilidade social, elas teriam que ter, então, uma enfermagem de trabalho, como qualquer outra especialidade. A Brafit, com sua palavra, Alisson, fez nos conhecer as suas competências, da sua especialidade, e que é bem-vinda, sempre foi bem-vindo, tá? E vamos trabalhar junto. E, finalmente, com a professora Ana Cláudia Fiorini, que nos trouxe aí, dentro da sua competência da pesquisa científica, esses principais os mecanismos de toxicidade, a fisiopatologia do dano auditivo, que é importante para nós, médicos do trabalho, e, com certeza, será convidada nos nossos próximos eventos para que possamos, com maior tempo, a gente discutir sobre esse assunto. Tá? Eu agradeço, realmente, desculpe a pressa, e, enfim, tá? E vamos dar uma continuidade, nós vamos desfazer a mesa e vamos dar uma continuidade para o encerramento desse fórum,
e agradeço a presença de todos vocês, novamente. Muito obrigado.